Sejam bem-vindos ao Tem Ligação. Roda a vinheta. Oi, gente! Olá, sejam bem-vindos ao programa Tem Ligação. Oi, pessoal! Oi, gente, eu sou a Grazi, acadêmica do curso de Pedagogia e estou cursando o 4º período. E hoje nós estamos aqui para fazer uma roda de conversa falando sobre a militarização das escolas públicas. E para falar desse assunto que divide tantas opiniões, eu trouxe um contexto para todos vocês aí de casa que estão nos assistindo. A militarização das escolas públicas começou em meados da década de 1990 e se intensificou a partir de 2012, e nos últimos 2 anos ele atingiu uma enorme expansão. Essa militarização ela ocorre por meio de convênios e parceria entre as secretarias de educação e parceria entre as seguranças públicas e os comandos da Polícia Militar e os corpos de bombeiros. E para implantar nas escolas públicas, e tudo isso, para implantar nas escolas públicas essa chamada metodologia de ensino dos colégios da Polícia Militar. Então, para a gente discutir tanto sobre esse assunto, vamos chamar aqui os nossos convidados. E a nossa primeira convidada é a Amanda Costa da Silva. Ela é discente do 6º período de Pedagogia da Unifenas. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, Grazi. Tudo bem com vocês? Atualmente eu tô dando aula particular e a gente vive muito nesse meio, né? Tem pais que gostam da parte militar, outros não. Então, eu acredito que a gente vai contribuir bastante. Quando eu iniciei na pedagogia, eu já comecei também a dar aula, então, mesmo a gente sendo discente, a gente vai conseguir dar uma boa contribuição, né? Com o pouco que a gente já tem de experiência. Sim, Amanda, realmente é um imenso prazer ter a sua companhia aqui hoje. E o nosso segundo pessoal é o Haroldo Abraão. Ele é professor da Rede Estadual de Minas Gerais, graduando em História e cursando o 2º período em Licenciatura em Artes. Seja bem-vindo, Haroldo. Obrigado, Grazi. Tudo bem, Amanda? Tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui participando dessa roda de conversa com vocês, como a Amanda disse, de um tópico tão amplo que é a militarização. Então é um prazer estar com vocês aqui hoje. E deixar aqui o nosso abraço especial da delegação para Joyce Oliveira, que ela queria muito estar aqui com a gente hoje. Ela é formada em pedagogia pela Unifal, mas infelizmente ela não pôde comparecer. Então, Joyce, um beijo e tomara que você melhore aí, esteja bem. Então, pessoal, vamos para a nossa primeira pergunta. Eu vou colocar aqui para que o pessoal possa ver também. Então, esse tipo de escola tem um método tradicional de ensino, baseado na disciplina e uniformidade de todos os alunos e professores. Baseado no novo plano de ensino, essa metodologia ainda funciona? O que você acha, Amanda? Então, Grazi, no meu ver, né, eu acredito que não. Eu acho que, na verdade, se a gente for ver, ela nunca funcionou. Porque já faz muito tempo que tentam acabar com o tradicionalismo, né? A LDB traz muitas coisas contra isso. Porém, ainda tem muitos professores que seguem o tradicional, para seguir alguma regra que vem imposta por outras pessoas. E acredito que a BNCC ela vem reformulando tudo de uma forma incrível. Trazendo o aluno para o centro, o ensino para ser uma troca de saberes. E é um retrocesso a gente ter que voltar, né,
ao militarismo, ao tradicionalismo, porque agora a gente está conseguindo avançar. Agora que está dando uma melhorada e ter que voltar tudo isso, eu acredito que não será bom, nem para nós professores e nem para os alunos, né? Para essa nova era, para esse novo formato de aluno que está hoje. Sim, Amanda, realmente muito bem pontuado. E você, Haroldo, o que você acha? Então, Grazi, conforme a Amanda disse, eu acho que também é um retrocesso. Nos dias de hoje, a gente está falando ainda dessa hierarquia, dessa rigidez, tudo que envolve essa questão dos militares, da militarização, principalmente do ensino. Eu acho que a gente está num período, como a Amanda frisou bem, de várias mudanças que a gente foi construindo ao longo do tempo. Vários profissionais de educação que já não estão mais, tipo assim, presentes em salas de aula, mas que construíram ao longo do tempo essas transformações. Então, eu acho que esse modelo tradicional militar, dessa rigidez, de uniforme, parece que aquela educação engessada. Então, eu acho que isso nos dias de hoje não cabe mais. Eu acho que também é um retrocesso ainda estar falando sobre isso. Claro que dentro das escolas militares tem alguns tópicos que são, assim, devem ser levados em consideração. Mas, de um modo geral, eu acho que esse sistema de ensino que agora, desse atual governo que está investindo muito nesse sistema de ensino, acaba sendo na contramão do que vem acontecendo com as universidades públicas, com a educação pública de forma geral. Enquanto esse governo prioriza essa militarização das escolas militares, esses colégios, por outro lado, a gente vê cada vez mais o sucateamento das universidades públicas, da educação pública de modo geral. Então, eu acho que esse sistema, essa metodologia, nos dias de hoje, na minha opinião, concordando com a opinião da Amanda, eu acho que está um pouco defasado também. Eu acho que está um pouco, assim, fora do nexo social que a gente vive nos dias de hoje. Realmente, pessoal, e quando eu fui escolher esse tema, quando eu estava separando, aconteceu uma coisa que eu achei muito interessante e foi, assim, o ponto forte que eu resolvi trazer ele aqui, que vocês também já comentaram. Eu cheguei para mostrar para a professora, que estava em sala no momento, o tema que estava em alta e que eu falei, olha que interessante, e fui mostrar para ela. Aí ela falou assim, nossa, que engraçado, porque se a gente tivesse nesse tema, se a gente estivesse vivendo isso, você não poderia se levantar para vir aqui falar comigo. Tinha uma distância muito grande entre o que o aluno representa dentro da sala de aula e a hierarquia que o professor estava impondo ali para ele. E é uma coisa que a Amanda também começou falando, né, Amanda? Sim, porque a gente conseguiu aproximar, né, o professor do aluno. Então, voltar ao que era antes, o professor sempre ser o centro, estar acima, não tem como eu ensinar para um outro a lidar com o próximo se eu não estou lidando com ele, né, da maneira correta. Se eu estou querendo me impor alguma coisa, como que eu vou ensinar ele a não se impor se eu estou impondo? Sim, exatamente. E vocês aí de casa? O que vocês acham? Já vão deixando aí nos comentários, ok? Que depois nós vamos ler todos. Então, vamos para a nossa segunda pergunta, que ela tem um contexto a mais que eu trouxe para vocês. Essa metodologia foca em caráter, personalidade e intelecto, garantindo uma forma rígida e disciplinada, ensinando a encarar os estudos e as obrigações da vida. Mas será que existem outras formas de alcançar esses mesmos objetivos sem ser necessário essa rigidez que é imposta? O que você acha, Amanda? Com certeza existe, né? Tanto dentro de casa como na educação. E as novas formas estão aí para a gente, que veio junto com esse novo ensino, que já faz um tempo, a gente fala novo, mas ele já está há um bom tempo, né? Está faltando adequação. E eu acredito que quando você traz o aluno para o centro, quando você deixa o aluno ser estudado, né? Dá essa oportunidade para ele,
ele começa a ter interesse maior pelo ensino, pelo aprendizado, porque ele vê que são trocas, né? E não que eu estou querendo só que ele decore algo. O decorar, o povo tem que tirar da cabeça que o decorar você aprende. Você só aprende para aquela prova. Você não aprende para a vida. Então, a gente está aqui para ensinar para a vida. Para ele carregar essa bagagem, para quando chegar numa universidade, ele saiba, não passe tanto nervoso. Tem muitos casos de suicídio, porque a pessoa passa numa federal, mas não consegue manter numa federal, porque ela não tem a base. Por que não tem a base? É o caso da rigidez. Você tem que fazer, você tem que decorar, você precisa fazer a prova, e a criança, ela foca no quê? Na prova. Mas não foca no aprender. Então, eu acredito que a rigidez, ela volta o aluno. Ele aprende naquele momento, porque ele tem que ter a nota. Mas quando ele precisa no futuro, ele não consegue alcançar, porque foi decorado. Sim, exatamente. E você, Haroldo, o que você acha? Eu acho, Grazi, essa fala da Amanda eu achei muito interessante, ela citar essa forma da rigidez, que eu acho que essa rigidez, nessa questão de decorar para obter a nota e passar, eu acho que isso também já ficou para trás. Porque hoje a gente vê nos avanços dos diálogos sobre educação, tudo que se trata de educação, hoje é fundamental a gente escutar o aluno, a gente entender o contexto do aluno, entender o contexto social ao redor da escola, que até a gente usa fora dos muros da escola. Então, a gente precisa... e tudo isso que é imposto, que é esse sistema rígido, isso já está um pouco... não, está bem ultrapassado dessa forma. E essas escolas militares priorizam isso. Essa questão da disciplina, essa questão da hierarquia, essa questão da rigidez, essa questão de você pode, não pode, sim, não, de forma clara. E até a pergunta que fala aí, existem outras formas de alcançar esses objetivos sem ser necessária a rigidez? Eu acho que existem muitas formas. Por exemplo, aqui eu leciono na Escola Estadual José Bonifácio aqui em Passo Fundo, já trabalhei na outra escola estadual, até, né, Grazi, eu dei aula para você, tanto acho que nas duas, né, se eu não me engano, tanto de Zé Bonifácio como de São Marcos. Então, assim, e tem uma outra escola estadual, Dr. Lélio, dos anos ensino fundamental, anos iniciais, e todas essas escolas, eu sei que nos PPPs delas existem planos, existem trabalhos voltados para a disciplina, voltados para a participação mais efetiva dos alunos, assim, projetos, palestras. Então, assim, tem muitas formas de alcançar os objetivos educacionais, inclusive nós aqui em Passo Fundo, sou testemunho que as escolas daqui têm esses planos, do que essa hierarquia, né, militar, igual a gente fala, essa rigidez, essa imposição. Então, eu acho que existe muitas formas de alcançar esse objetivo educacional, mas a principal delas, na minha opinião, seja o diálogo. Quem que participaria desse diálogo? Os alunos, os professores, o corpo diretivo da escola, os outros profissionais da educação, a sociedade, enfim, assim, fugir desse sistema tradicional dentro da escola militar, que o aluno pode, não pode, sim e não. Eu acho mais ou menos por aí. Muito interessante, pessoal, que vocês falaram, porque até que no contexto que eu trouxe, ele mesmo se contradiz, né? Porque ele diz que foca no caráter, personalidade e intelecto. Mas como você forma um caráter, o intelecto e principalmente a personalidade de um aluno, só proibindo ele, né? Só dizendo para ele o que ele tem e o que ele não tem que fazer e obrigando ele, não é? Grazi, você me permite só acrescentar um ponto, que nessa pergunta que você formulou, essa metodologia foca no caráter, personalidade e intelecto, garantindo uma forma rígida e disciplinada, ensinando a encarar os estudos e as obrigações da vida. Eu queria citar uma coisa, até eu fiz uma pesquisa dentro, até uma pesquisa que eu fiz, está regras para os meninos e regras para as meninas. Então, como que a escola militar que prioriza a formação dos alunos, no caso dos colégios militares, para a sociedade, para a vida, mas como que nesse momento que a gente vive, em pleno 2021,
como você tem que proibir, por exemplo, os meninos da escola não puderem, eles serem obrigados a ir para a escola sem topetes, por exemplo, sem moicano, sem trança, sem black power. Então, a sociedade nossa é muito ampla. Então, assim, e cadê o respeito? Que na minha opinião, não estou generalizando, falando na minha opinião, cadê o respeito às diferenças? Porque vai ser todo mundo engessadinho, todo mundo bonitinho ali dentro da escola. Para as meninas, por exemplo, os cabelos longos devem estar devidamente presos. É proibido o uso de maquiagem, esmaltes, brincos chamativos. Que tipo de ensino que é esse? Vai ficar todo mundo engessadinho ali, bonitinho, com a mesma roupinha, com as mesmas coisas? Então, eu vejo assim, esse tipo de ensino. Então, eu acho que tem muitas outras formas de se atingir um objetivo dentro da educação, além dessa escola militar que agora está em ascensão. Haroldo, eu acredito também que isso traz uma revolta, né? Porque até nós que já temos a nossa mente formada, a gente se revolta com algo, você imagina eles que estão em formação, né? Vai num lugar, escuta, não, preconceito, aceita você, aí chega numa escola, tem que fazer isso, eu não aceito aquilo. Então, não tem como funcionar. E se funcionar, a forma que funcionar imposta, a gente sabe que lá na frente não vai dar certo. Vai trazer problemas. Sim, realmente é muito interessante, né? Essa coisa que eles opõem, eles obrigam, né, os alunos a seguirem, como se todos fossem iguais, igual vocês citaram, mas assim, num país como o nosso, né, que a diversidade nossa é uma coisa muito rica aqui, e como que quer que todos sejam iguais? E aí fica essa diferença muito grande entre a escola e o mundo lá fora. E aí talvez acabe até que é a evasão, né? Os alunos começam a sair, começam a abandonar os estudos, porque se sentem oprimidos, né? Dentro do lugar que seria aonde ele devia se encontrar, ele devia sair dali inspirado para a vida e não com raiva, né? Do que está por vir na vida dele. Então, pessoal, vamos para a nossa terceira pergunta, que ela foi retirada, essa citação, de um site que ele acredita que essa militarização ela é uma boa ideia, que ela é uma coisa que vai funcionar. E essa citação diz exatamente a frase: a militarização das escolas vão tornar esse ambiente menos violento e com mais qualidade de ensino. Então, eu pergunto para vocês, aonde fica o conhecimento da diferença entre o que é ético e o que é a hierarquia? O que você acha, Amanda? Gente, eu acredito que tudo, né, na escola, na vida, é um reflexo. Então, se eu faço aquilo, eu vou receber aquilo. Se funcionasse essa hierarquia que tanto eles pregam, a gente não tinha mais detentos. Porque que é mais hierarquia que é numa prisão? Não ia ter mais, estava solucionado o problema, ninguém ia voltar, entendeu? Lá eles obedecem a todos, eles chegam lá, a gente sabe que é tudo sim senhor, não senhor, é só sair, tem reincidente. Quer dizer, quer mais prova do que isso que não funciona o sistema? E cada um tem que saber o que é bom para si e o bom para o próximo, né? Que é a ética. Tem coisas que a gente não pode pensar só na gente. Eu tenho que ver o lado do outro também. Então, eles estão vendo o lado, né, dos militares, que eles concordam que seja bom, tudo bem, a opinião deles. Mas e os alunos? Se eles não concordarem? Então, eu acho que isso é uma coisa que não está dando certo no sistema prisional, não vai dar certo na escola, e é uma coisa que pode, no futuro, trazer alunos para o meio revoltado, é onde eles vão desviar das drogas, é onde eles vão buscar outros recursos, vão ficar depressivos, porque está sendo oprimido. E a gente sabe que essa opressão, ainda mais na adolescência, né, pré-adolescência também, atrapalha demais, a gente já passou por isso, né? Você não, Graça, você é ainda mais novinha, mas eu passei por uma parte militar, e se você não tiver uma mente assim muito equilibrada, corpo e mente, a gente entra no mundo
que não é nada legal. E assim, você se sente à vontade para contar pra gente um pouquinho como que foi essa experiência? Então, quando eu dei o início, né, nas escolas, era totalmente tradicional, muito tradicional. E o meu pai também é até hoje, sabe? E eu, né, consegui me desviar, eu falo assim, consegui ter uma mente legal, mas eu já tenho irmãs que não conseguiu, né, que trata até hoje com síndrome de pânico, e é mais jovem, porque a juventude hoje, ela veio remodulada, entendeu? Eu consegui aceitar e me aceito hoje, mas eu passei por muitas coisas difíceis. Eu tive minha rebeldia, porque eu não aceitava daquela maneira, mas não me prejudicou em saúde. Porém, a minha irmã, que é 11 anos mais nova, prejudicou nela na saúde dela. E você imagina hoje que o pessoal é mais jovem ainda, que as coisas estão com a mente muito mais aberta. Se há 20 anos atrás, 25 anos atrás, já prejudicou um adolescente, imagina agora, com essas crianças que já estão no mundo que já traz tudo para elas, está tudo na palma da mão, né? Aí chega essa militância no retrocesso, com essas metodologias antigas. Imagina essas crianças, o que vai acontecer? Eles não estão esquecendo da mente da criança, né? Do corpo, do ser. Eles são seres humanos. E eles estão esquecendo disso. Eles estão querendo só impor o que julgam certo ser. Nossa, realmente, Amanda. E você, Haroldo, o que que você acha? Repetindo a fala da Amanda, essa questão que ela citou do sistema prisional, que é automaticamente ligado ao militarismo, é difícil ser uma pessoa que passa por um processo de transformação quando ela cai dentro da penitenciária. Então a gente tem relatos aí de pessoas que entram de uma forma e saem muito pior desse sistema. Até completando a fala da Amanda, tem um filme muito famoso, não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir, que chama Um Sonho de Liberdade. E tem um cara nesse filme que ele fica preso dentro de uma penitenciária desse sistema completamente rígido, completamente assim, impositivo. Ele fica cerca de 40 anos preso. E quando ele sai, ele começa a trabalhar no mercado e ele levanta a mão e pede para um cara do mercado: eu posso ir ao banheiro? Aí o cara chama ele e pega e fala assim: não, você não precisa pedir, pode ir ao banheiro a hora que você quiser. Então, isso por que eu citei essa fala? Porque isso é mais ou menos, já responde essa pergunta. Porque essa situação de ser tudo imposto, de ser tudo mandado, de ser tudo rígido, igual tá a pergunta aí: vão tomar esse ambiente menos violento? Quem formar, por exemplo, as pessoas que definem esse sistema de ensino da escola desses militares, elas têm noção do que significa esse ambiente menos violento? Têm noção do que é uma sociedade? Têm noção do que é uma periferia? Porque os militares é igualzinho a gente vê nessa questão social. Eu estou fugindo um pouco do assunto da educação, Grazi, que eu já volto para a educação só para falando. O jeito que é uma batida militar, uma batida policial, dando exemplo de São Paulo, como vai acontecer uma batida policial no Morumbi e como acontece em Paraisópolis, como acontece num bairro nobre, como acontece numa favela. E como é taxada a sociedade. Na favela só tem bandido. Não. A grande maioria, a maioria esmagadora, são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas que tentam formular a vida. Então, assim, essa questão que envolve os militares, essa hierarquia, esse regime, esse sistema, é muito arcaico para ser analisado nos dias de hoje. Por exemplo, que na minha opinião, que eu acho que funciona, não é que funciona assim perfeitamente dentro da escola militar, é a disciplina dentro da sala de aula. Os alunos são feitos para serem assim, não ter opinião própria, eles têm que respeitar, eles têm que concordar. Então, assim, eu não tenho ideia de como é um professor dentro de uma escola militar. A gente imagina que deve ser, assim, entre aspas, né, muito mais fácil dar aula dentro da escola militar que numa escola pública. Mas dentro das escolas públicas tem já muitas propostas de combate a essa violência, tem trabalhos direcionados a isso. Então a escola é um papel transformador nessa sociedade hoje. E como a Amanda disse, há 20 anos atrás as coisas mudaram muito. Eu, por exemplo, tenho uma passagem de quando eu estudava se não me engano, no quarto ano do grupo, que hoje é o quinto ano.
Eu tive uma professora, acho que estava no terceiro ano, se eu não me engano. Eu lembro que essa professora, ela utilizava para chamar a atenção de beliscão. Ela dava cada beliscão na gente, então, e isso era algo natural. Só que o que eu lembro dessa professora não é o que ela me ensinou, eu lembro dos beliscões que ela me dava. Então, assim, esse sistema militar, essa rigidez, essa pressão, você não pode, você tem que pedir para ir, pra você conversar, você tem que pedir para ir ao banheiro, você tem que pedir para tomar água. Então, essa forma, eu acho que não cabe isso mais. E onde fica o conhecimento da diferença da ética e hierarquia? Dentro desse regime hierárquico dos militares, cabe diálogo, cabe você entender o que se passa do aluno, porque no ensino público a gente lida com todos os tipos de alunos. E dentro dessa militarização, dessa hierarquia, cabe essa questão da ética? Tem como a gente tratar, por exemplo, dentro da escola pública, eu já tive, há um tempo atrás, eu tive no sexto ano com 45 alunos. Então, assim, se eu fosse introduzir essa hierarquia militar, essa rigidez, essa imposição dentro da escola, caberia isso para esses alunos? Então, eu vejo assim, que essa frase que você tirou, Graça, que você disse que você tirou de um site aí, a militarização das escolas vão tornar esse ambiente menos violento e com mais qualidade de ensino, eu discordo totalmente. Eu discordo porque essa questão imposta, essa pressão, não significa uma educação de qualidade. É óbvio que para os professores, para alguns docentes, lecionarem nessas escolas, com certeza é mais fácil do que se lecionar dentro de uma escola pública em determinado lugar. Mas o que eu acho também, o que falta no cenário, assim, é mais políticas públicas voltadas a esse tema. A socialização dos alunos, a escola, por exemplo, acabar com esse negócio, você entrou na escola, qualquer coisa, você vai para a diretoria. Hoje não tem mais, no meu tempo, eu acredito que no tempo da Amanda, também tinha o tal do livro preto. Você vai assinar o livro preto. Então, eu acredito assim, essas coisas, acho que não cabe mais isso. Lógico, tem que ter a diferença, tem que ter um limite do respeito, de cumprir as regras, os deveres. Então, assim, é uma linha muito tênue entre essa hierarquia, essa rigidez do que a questão ética. Qual que cabe à escola decidir? Porque nessas escolas militares, pelo conhecimento que eu tenho, são elas que decidem o rumo das escolas. Totalmente diferente, que eu acho que tem que ser escola pública, tem que ser inclusive, hoje tem o colegiado das escolas contemporâneas. O que são esses colegiados? A participação da comunidade, dos pais de alunos, de professores, de diretores, de serviçais da escola. Então, assim, eu acho que esse sistema não cabe mais nos dias de hoje. Obviamente, não que eu sei que tem que fechar as escolas militares, não acho isso não. Cada um enxerga um jeito, a gente vive num Estado democrático, cada um tem direito a opinar e achar o que deve ser melhor. Mas eu acho que essa comparação quer dizer que, igualzinho, o atual governo, olha o investimento que é feito nessas escolas militares, dessa situação atual. E a escola pública cada vez mais sucateada. Então, eu acho que essa diferença que tem que ser diminuída. E mais políticas voltadas à educação pública, porque eu acho que a educação pública está bem mais perto da realidade nossa, da realidade social do país que vivemos hoje, do que essas escolas militares. Haroldo, em uma das coisas que eu li, eu vi falando sobre esse investimento. Aí eles citam que nas escolas militares, eles investem 16 mil por ano em um aluno. E agora, no governo, se for fazer nas públicas, é 6 mil. Então, é uma diferença de 10 mil. Gente, tem muito mais coisa para ser investida. Tem escolas públicas que não tem uma biblioteca. Sabe? Não tem como você trabalhar um lúdico que não tem material. Os professores, até hoje, é uma classe que a gente sabe que não recebe bem. E exige muito, né? Essa BNCC, essas novas formas de ensino, essas interdisciplinas, tudo que veio, a gente tem que estudar tudo de novo. Aí o pessoal fala, o MEC ganha tanto, porque estuda a vida inteira. Gente, o professor estuda a todo momento. Então tem tanta coisa para eles poderem reformular, tanta coisa para eles dar atenção, eles estão querendo colocar militarismo. Vai dar atenção para as outras coisas que estão faltando na escola, né? Você chega numa escola pública, as carteiras são ruins, sala com 40, 50 alunos, um professor tendo que trabalhar 2, 3 turnos para poder conseguir manter uma casa.
e eles estão querendo fazer o quê? Fazer um militarismo. Tem muito mais com o que se incomodar, né? Realmente, Amanda, e eu gosto assim, quando eu vejo um problema, e acredito assim que várias pessoas também, a primeira coisa é se perguntar como que começou. Porque as coisas vão virando uma bola de neve e as pessoas perdem o controle, principalmente na situação, como diz a citação, a violência. A escola está um ambiente violento, ok, mas aonde que começou essa violência? Por que que está violento? Igual a Amanda falou, as escolas elas estão sem um ambiente bom para o aluno aprender. Dentro da sala, você tem 50 minutos para dar aula para um aluno, mas tem 60, 50 alunos dentro da sala. O professor não decora o nome nem tipo assim de um aluno, porque é muita coisa para ele fazer, ele não dá conta mesmo. E aí, o que que acaba acontecendo? Vai virando um ambiente violento e aí eles querem só acabar com o mal pela raiz, impondo alguma coisa em cima do que já está muito errado, sendo que, gente, calma. Ver aonde começou, ver o porquê, ver se tem alguma maneira, né, de solucionar sem ter que impor. Por quê? Por que tá violento? Será que é porque os alunos estão revoltados? Estão revoltados por causa do quê? Ah, é porque o professor está com uma metodologia muito dura lá na sala, ninguém está conseguindo aprender. Ou então porque o professor fica se impondo muito, não deixa ninguém sair, não deixa ninguém beber água, não deixa ninguém falar. Então, assim, é complicado eles querer dar esse tipo de solução sem nem saber qual é o problema que está causando isso. E a ética também. Eu não sei se vocês compartilham assim da mesma opinião, mas na pergunta está assim: onde fica o conhecimento da diferença entre a ética e o que é a hierarquia? Então, assim, será que nessas escolas, acho que provavelmente não, será que eles ensinam os alunos o que é ético, o que é moral, o que deve ser feito e por que deve ser feito? Eu imagino que eles vão impondo, mas como será, né? Que a hora que a pessoa formar na escola, ela vai saber, né? Porque não vai ter ninguém impondo sobre ela. O que vocês pensam sobre isso? Eu acredito que no mundo lá fora não vai funcionar, né? Eles vão funcionar ali fechado. Todo mundo vai fazer como querem que faça. Mas a hora que sair, vai trazer revolta. E se pensa bem, ainda mais nos colégios públicos, tem muitos filhos que vê pai batendo em mãe, né? Tem muitos filhos que têm pais que estão presos. E aí, você impõe lá, vai chegar o filho em casa, vai fazer o quê? Achar aquilo que é certo? Vai impor também? Olha a bola de neve que isso vai virar. Porque se é correto o que está fazendo na escola, a criança vai trazer para casa. E aí, como é que esse pai vai falar para ela que ela não pode fazer? Se foi o pai que escolheu aquilo, se foi aquele ensino que achou que estava certo, que era bonito. Exatamente. E você, Haroldo? Esse tema que a Amanda citou aí é muito difícil dentro da escola pública lidar com essas situações, porque a gente, dentro da escola pública, a gente vê tudo quanto é tipo de situações pertinentes a alunos. A gente vê aluno que vai na escola só para comer, como a Amanda disse, alunos que já foram estuprados, alunos que o pai é alcoólatra, como a Amanda disse, alunos que os pais estão presos. E então, assim, dentro da escola, a escola acaba sendo como às vezes até para esses alunos, eles não veem a escola como um ambiente educacional, como estão, assim, para a formação deles. Eles veem a escola como um refúgio. Eles veem a escola como uma instituição, assim, que vai abrigar eles. E a gente vê dentro da escola alguns professores, assim, utilizam métodos muito engessado, e esses métodos não cabem mais. A gente tem que, até a gente brinca, a gente está constantemente dentro da escola, a gente tem que estar se reciclando, porque cada turma, cada aluno tem uma história diferente, tem um contexto social diferente, e nós, professores, a gente tem que adaptar essa realidade dos alunos.
A gente tem que escutar os alunos, tem que ouvir, tem que ter mais esse diálogo para a gente saber o que. Porque, por exemplo, é muito fácil chegar na escola e você impor, você cobrar dos alunos, mas como você vai cobrar de determinados alunos que não tem nem o que comer em casa? Como que você vai cobrar de um aluno que ele foi para a escola, mas já né, no popular, tomou uma coça do pai antes de ir, porque o pai chegou bêbado em casa? Então, assim, então essas políticas públicas têm que ser voltadas a uma questão mais, tem que dialogar mais com a sociedade, tem que entender o contexto desses alunos. E esse sistema, até fora dos militares, como principalmente os professores mais antigos, utilizavam lá daquele respeito, quando o professor fala. Não tem que ser mais aquela coisa, o professor manda assunto errado, falou, acabou. Não tem, porque tem professores que têm a disciplina total da sala. Mas isso basta? Isso é válido? Como é que está essa relação entre o professor e o aluno? Aquele professor que o aluno não pode fazer nada, não pode conversar, não pode sair da carteira, que aí aquele respeito, vamos igualzinho antigamente falava, tem medo daquele professor. Mas por que tem que ter medo do professor? Eu não estou condenando, falando que o meu método, que o método que tal professor é o certo, que o tal é errado. Não, cada professor tem um sistema. Mas eu acho que não só a sociedade, não só os alunos têm que mudar. Dentro da classe profissional, dos profissionais de educação, também tem que haver essa mudança. Para a gente tentar construir uma educação pública de uma melhor qualidade, para a gente conseguir atingir objetivos mais satisfatórios dentro da educação. Porque do atual sistema já melhorou muito, como a Amanda citou, há 20 anos atrás, do que é hoje. Eu acho que o sistema educacional melhorou muito. Mas não sei a posição política de vocês, estou falando uma crítica minha, uma crítica pessoal. Esse atual governo está rasgando o que foi construído ao longo dos últimos anos dentro da educação. Porque, para começo de conversa, priorizam a questão dos militares. E a educação pública está sendo sucateada. Toda hora a gente vê nos jornais, até esses dias para trás, uma das universidades mais tradicionais do país, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, estava a ponto de fechar por falta de verba. E como a Amanda disse aí, não sei quantos R$1.000 para um aluno militar. E para a escola pública a diferença cai drasticamente. O que é outro ponto dentro da escola que eu acho que melhorou muito, a questão da merenda escolar. Melhorou muito a merenda escolar. Só que se você for analisar, é coisa de centavos que é gasto por aluno diariamente. Então, assim, aqui eu falo por nós aqui em Poço Fundo. A gente tem as escolas estaduais, até a gente brinca em vista que a gente vê, até em escolas da região nossa aqui, a gente está no paraíso. Mas é justo que dentro da mesma escola pública, umas escolas estejam caminhando perfeitamente, tudo bem, e outras, como a Amanda disse, não ter biblioteca, não ter um acesso à informática, não ter um refeitório adequado. Então, assim, falta, eu acho que apesar de a gente já ter evoluído muito, eu acho que ainda falta muita coisa, e principalmente do poder público. Porque dentro de sala de aula, das relações professor-aluno, e dentro da escola, da sociedade, eu acho que a gente já caminhou muito. Mas ainda falta muito investimento do poder público para a gente ter uma educação mais de qualidade. Realmente. Então, agora, pessoal, eu quero propor um desafio aqui para vocês. Enquanto eu dou alguns recadinhos para todas as pessoas que estão assistindo, eu quero pedir para vocês pensarem em apenas uma palavra que representa tudo isso aqui que a gente debateu, com essas ideias que nós trocamos hoje, sabe? Uma palavra que resuma a opinião de vocês a respeito da militarização das escolas públicas. Tá bom? Então, vão pensando aí, enquanto eu vou dar um recadinho aí pro pessoal de casa. Gente, nós não estamos só apenas chegando no fim dessa roda de conversa, como também estamos chegando no fim de mais uma temporada do Tem Ligação. O tempo está passando muito rápido e nós já estamos aí finalizando mais uma temporada. E para despedir de vocês e agradecer esse carinho que a gente recebe em todas as rodas de conversa, na semana que vem, a roda de conversa ela vai ser mediada
pela Giovana Cardoso, a criadora desse projeto, para vocês aí matarem a saudade dela. E mais especial ainda, os convidados vão ser o pessoal lá do 8º período de pedagogia da Unifenas. Então vai ser incrível, tá ficando lindo. Então, assim, pra gente despedir aí com chave de ouro. E aí, Amanda? Qual é a palavra que, na sua opinião, representa essa militarização das escolas públicas? Ai, desculpa, esqueci de abrir o áudio. É retrocesso, eu acredito que seja. Retrocesso? Sim, porque a gente está voltando, né? Em vez de a gente ir para frente, a gente está regredindo. Sim, sim, realmente. E você, Haroldo? Qual a Eu palavra posso, que eu você posso pensou? citar três ao invés de uma só? Claro, fique à vontade. Eu acho que é totalmente fora da realidade. Eu acho que é totalmente, como a Amanda disse, é um retrocesso. Eu acho que é fora da nossa realidade o que se passa dentro dessas escolas militares. Não só o que passa dentro dessas escolas, mas o apoio governamental à militarização das escolas. Eu acho que é totalmente fora da nossa realidade. Chega a ser até desumano, né? Porque, como você estava citando, Haroldo, tem crianças que é o refúgio delas na escola. E aí elas querem refugiar daquilo que elas vivem em casa, porque a escola é um lugar bom. Aí o que vai acontecer? Vai chegar na escola, vai estar ou igual em casa, ou pior ainda. O que a gente vai fazer com essas crianças, gente? O mundo está na mão delas. Se continuar dessa forma, olha como que a gente chegou, como está hoje, já está difícil. Imagina se colocar isso agora. E lá na frente? O pessoal está pensando só num pequeno problema, só naquele momento. E vai estourar bomba daqui a uns anos. E aí não tem como voltar atrás mais. Com certeza, Amanda, igual você falou. Às vezes o governo fica adiando o problema, mas não dá para adiar mais. O problema tem que ser enfrentado. E é bem por aí mesmo que você falou. E enfrentado para ontem, né? Não é nem para amanhã ou para hoje. Deveria já ter começado, né, pessoal? E vocês aí de casa? Qual é a palavra que vocês pensaram também? Deixa aí nos comentários para a gente ver, ok? À vontade para se despedir do pessoal de casa. Quero agradecer a todos, a Grazi, ao Haroldo, e traz, né, muito aprendizado para a gente também, essa roda de conversa, compartilhar com opiniões iguais, que a gente sabe também que quem entende ou quem estudou, né, um pouco sobre educação, talvez os pais tenham um pensamento, mas se eles conseguirem parar um pouquinho e ler e entender, eles vão ver que não há uma melhor solução para esse problema. E muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Pegando a carona da Amanda, Grazi, eu agradeço pela oportunidade. É muito legal participar dessa roda, debater a educação, principalmente nesse tema, que tudo que envolve os militares a gente sabe como é complexo o tema. Então, agradecer a oportunidade mais uma vez, Grazi, obrigado pela participação, Amanda, muito prazeroso debater, ter esse tempo, passar esse tempo junto com vocês. E vamos ter a esperança que a educação pública vai se transformar da melhor forma possível. Obrigado pela oportunidade, Grazi. Obrigado, Amanda. Que assim seja. Então, gente, um beijo. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima temporada do Tem Ligação.